Quem nunca se sentiu preso, sabe? Repetindo os mesmos padrões, os mesmos problemas, seja na vida financeira, nos relacionamentos, na carreira, parece um ciclo sem fim. Pois bem, hoje a gente vai fundo para entender a chave para resetar o cérebro e finalmente quebrar esses ciclos que nos seguram. Ok, vamos começar com a grande pergunta, né? Por que a gente continua cometendo os mesmos erros, mesmo depois de jurar que nunca mais vai fazer aquilo? A gente diz, dessa vez vai ser diferente. E, de repente, lá estamos nós exatamente na mesma situação. A resposta, olha, não está na falta de força de vontade. Está em algo muito mais fundo. E se prepara para esse número porque ele é de cair o queixo. Mais de 90% das nossas escolhas diárias são feitas de forma totalmente inconsciente. É isso mesmo, a maior parte do nosso dia não é decidida com um pensamento racional, é tudo no automático. Pensa no nosso inconsciente como se fosse um grande piloto automático. Ele está lá, rodando programas super antigos, uma programação que guarda todas as nossas crenças, medos, muita coisa que foi instalada lá na infância sem que a gente nem percebesse. Ele aprendeu copiando tudo ao redor e agora ele está no comando do avião. Então, a grande sacada é essa, e é uma ideia que pode mudar tudo. O que a gente sente como uma escolha livre, na verdade, na maioria das vezes é só uma reação inconsciente a algum gatilho emocional que vem de memórias antigas. Não é uma escolha de verdade, é um eco do passado. Certo. Se não é a nossa mente racional que está no comando, então quem é que está? Onde fica o verdadeiro centro de decisões do nosso cérebro? A resposta pode surpreender muita gente, porque não é onde a gente costuma pensar que é. E essa divisão de trabalho é simplesmente fascinante. De um lado, o cérebro emocional. Ele é rápido, instintivo, ele é o verdadeiro piloto. Do outro, o cérebro racional, lento, analítico e basicamente o narrador da história. O cérebro emocional decide comprar aquele carro caro por impulso. Aí o cérebro racional corre para inventar uma lista de motivos lógicos para justificar uma decisão que já foi tomada há muito tempo. E essa linha do tempo mostra perfeitamente a velocidade disso. Em menos de um piscar de olhos, 88 milissegundos, a parte emocional do cérebro, a amígdala, já reagiu. A decisão já foi tomada em meio segundo. Só depois de tudo isso é que a mente consciente, o córtex, entra em cena para criar uma historinha que faça sentido. A razão não lidera, ela só segue o bonde. Essa pequena estrutura que tem o formato de uma amêndoa, a amígdala, ela é o nosso sistema de alarme. E aqui está o pulo do gato. Ela não grava os fatos de um evento, ela grava a emoção do evento. Então, quando alguém ouviu na infância que dinheiro não dá em árvore, a amígdala não guardou a frase, ela guardou a sensação de escassez, de aperto. E o resultado disso hoje? A gente tem um corpo de adulto reagindo com o medo de uma criança de 5 anos. Sabe aquele frio na barriga só de pensar em pedir um aumento? Ou aquela vontade de fugir quando um relacionamento começa a ficar sério? É a amígdala gritando perigo, baseado numa memória emocional de décadas atrás. Isso leva a gente para uma pergunta ainda mais funda. Se esses padrões são tão dolorosos, por que o cérebro se agarra neles com tanta força? A resposta está na principal motivação do cérebro, que, spoiler, não é a felicidade. É outra coisa. Olha só que loucura. O cérebro é só 2% do nosso peso, mas ele devora 20% de toda a nossa energia. É um órgão absurdamente faminto. E exatamente por causa disso, a estratégia número 1 dele é economizar combustível a todo custo. Eficiência acima de tudo. E é aqui que a verdade fica um pouco desconfortável. Para economizar energia, o cérebro vai sempre escolher o caminho que ele já conhece. Ele prefere um padrão que causa dor, mas que é previsível, do que um futuro que pode ser incrível, mas que é desconhecido. A previsibilidade é a zona de conforto dele, mesmo que seja uma zona de dor. Então, por que ele ama tanto esses padrões? Simples, economizar energia é a lei. Repetir um padrão é como dirigir para casa no piloto automático, o gasto é mínimo. Agora, tomar uma decisão nova é como dirigir uma cidade estranha, sem GPS, à noite. Gasta uma energia absurda. O nosso cérebro ainda opera com um manual da época das savanas, onde qualquer coisa desconhecida era uma ameaça de morte. Ok, eu sei. Tudo isso pode parecer bem desanimador. Dá a impressão de que a gente é prisioneiro da nossa própria biologia. Mas a ciência descobriu uma coisa revolucionária. Existe uma janela de oportunidade que permite reescrever esses programas, e é aqui que a solução começa a aparecer. E o nome dessa solução é uma palavra incrível: neuroplasticidade. Basicamente, é a descoberta de que o nosso cérebro não é uma peça de concreto fixa. Ele é plástico, ele é maleável.
A gente pode literalmente criar novas estradas neurais, construir novos caminhos e deixar os antigos abandonados. A programação não é permanente. Mas aqui está um ponto crucial, que muita gente deixa passar. Não adianta só entender o problema. Ler 1000 livros de autoajuda não vai reescrever o código. Conhecimento sem experiência é informação morta. O verdadeiro reset, a virada de chave, acontece quando a gente cria uma nova experiência emocional consciente que grava por cima da antiga. Tá, mas como se cria essa nova experiência? Como a gente acessa essa janela para mudança na prática? A técnica é tão, mas tão simples que parece até boba, mas a simplicidade dela esconde um poder gigantesco. Funciona assim, ó. No momento exato em que o gatilho bate, a ansiedade, o medo, a vontade de procrastinar, o primeiro passo é simplesmente pare. Não lute, não fuja, apenas pare. Segundo passo, respire fundo e observe. Observe a emoção como se fosse um cientista olhando um fenômeno no microscópio, sem se envolver, sem julgar. E o terceiro passo? Repita. Cada vez que isso é feito, uma nova estradinha neural é pavimentada no cérebro. E sabe por que isso é tão revolucionário? Porque, pela primeira vez, em vez de a pessoa ser sequestrada pela emoção, ela está presente com a emoção. O comando é retomado do piloto automático. Nesse exato momento, o cérebro recebe uma nova mensagem. Opa, espera aí, o gatilho aconteceu, mas não teve perigo real. E pronto, uma nova conexão neural começa a se formar. E o ponto mais importante de todos é este. O momento de ouro para essa reprogramação não é quando está tudo calmo e tranquilo. É justamente quando o gatilho está ativo, no olho do furacão emocional. É nesses momentos de estresse que o cérebro fica mais maleável, mais plástico. É aí que a janela para reescrever o código se abre de verdade. Então, a gente chega numa mudança de perspectiva que é fundamental. A gente não é vítima de uma programação antiga. Somos, no máximo, reféns. Mas com esse conhecimento, a gente tem a chave da cela. Dá para deixar de ser o programa rodando no automático e se tornar o programador. E assim, a nossa análise de hoje nos deixa com essa pergunta no ar. Agora que a porta foi aberta, que sabemos que o cérebro pode ser reescrito e que esses momentos de gatilho são a nossa maior oportunidade, qual padrão vai ser o primeiro a ser mudado? A escolha, pela primeira vez, pode ser verdadeiramente nossa.